E amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Israel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E Yasmin, o que teremos hoje de história? Hoje teremos a atualização na playlist Renascimento. Por quê? Porque nem só de tiro, porrada e bomba se vive um homem, né? A gente tem que ter um pouquinho de felicidade, gente, no dia. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Já é final de semana, eu acredito que vocês não tenham mais a opção IPA, mas não tem problema, tá, gente? Quem não tá mais podendo IPA, não se esquece de curtir, de comentar, já é o suficiente pra mim. Eu já fico muito feliz e muito agradecida. Eu espero que vocês gostem do vídeo e eu acho que amanhã teremos história aqui no canal Israel Reddit, tá? Um beijo, que vocês tenham um final de semana abençoado, em nome de Jesus, e tchau! Eu e o primeiro amor do meu marido ficamos presas em uma enchente repentina. Depois de um momento de hesitação, ele escolheu me salvar primeiro porque eu estava grávida. Quando ele voltou para buscá-la, já era tarde demais. Ele só pôde assistir enquanto ela era levada pelas águas furiosas. Ele me culpou por atrasar o resgate e causar a morte dela. Me odiou por 7 anos e nunca permitiu que nosso filho o chamasse de pai. No dia em que a máquina do tempo finalmente foi lançada ao público, ele abandonou tudo, determinado a voltar ao passado. Sasha, se eu não estivesse preocupado que salvar a Celine primeiro causaria um escândalo para ela, nunca teria escolhido você. Depois que ele foi embora, meus sogros colocaram toda a culpa nos meus ombros. Se ao menos Grant tivesse salvado Celine primeiro. Pelo menos agora eles estariam felizes. Até meu próprio filho se recusava a me reconhecer como mãe novamente. A culpa da tia Celine ter morrido é sua. É por isso que o papai me odeia. Por que não foi você quem morreu naquela época? Diante do abuso verbal de todos ao meu redor, decidi, de forma resoluta, voltar ao passado. Desta vez, vou me salvar. Não vou mais dever nada a Grant Sterling. À medida que a vertigem da máquina do tempo diminuía, o frio gelado de ficar submersa na água por tanto tempo me fazia sentir como se estivesse morrendo. Forcei os olhos a abrirem e vi Grant parado em um pequeno barco a remo de madeira, olhando para mim com indiferença. Encontrando meu olhar, ele não hesitou nem por um segundo. Virou o barco para salvar Celine Whitby, que estava presa em um telhado próximo. A força da corrente quase me levou embora. Agarrei um pedaço de madeira à deriva e nadei até a margem com toda a força que tinha. Quando eu estava prestes a chegar a uma área segura, o barco de Grant passou bem por mim. Celine, no barco, tropeçou e quase caiu na água. Para alcançá-la, Grant largou o remo, e o barco bateu direto no meu corpo. A dor aguda no abdômen quase me fez soltar, mas Grant agiu como se nem tivesse me visto. Ele levou freneticamente a assustada Celine até a margem. Quando finalmente rastejei até a margem, tossindo violentamente no chão, Grant, que já tinha levado Celine para um lugar seguro, caminhou até mim e falou friamente. Sasha, você poderia sair sozinha afinal, não poderia? Você ficou na água só para me forçar a te salvar primeiro, para que eu não conseguisse chegar até a Celine, certo? O frio nos olhos de Grant me fez estremecer. Ele ainda não sabia que eu também tinha voltado no tempo por causa da máquina do tempo. Você vai chorar para meus pais de novo? Pode falar o que quiser sobre mim. Tente incriminar a Celine. Não vou deixar você sair impune, mesmo que meus pais fiquem do seu lado. Pressionei a mão firmemente contra o abdômen latejante e olhei para Grant. Vamos nos divorciar. Um lampejo de choque cruzou o rosto de Grant. Ele congelou por um momento, depois franziu a testa, impaciente. Eu tenho muito o que fazer. Não tenho tempo para seu drama. Não estou sendo dramática. Estou falando sério. Na minha vida anterior, Grant disse antes de partir que seus maiores arrependimentos, além de não ter salvado Celine primeiro, foram ter seguido os desejos da família e se casado comigo. Eu não queria repetir o mesmo erro. Eu queria libertá-lo para que pudesse corrigir aqueles 2 arrependimentos. Grant não acreditou em mim, e seus olhos ficaram mais impacientes. Meus pais não estão aqui, então você pode parar de atuar. Você está usando o divórcio como ameaça para fazer com que eles gostem ainda menos da Celine. Sugiro que você deixe esses esquemas mesquinhos de lado. Não use algo tão sério quanto o divórcio como moeda de troca para suas birras. Vou te levar ao hospital primeiro. Grant me lançou um olhar de advertência. A dor na parte inferior do abdômen ficou mais intensa. Quando ele estendeu a mão para me ajudar a levantar, fui de repente empurrada para o lado por Celine. Ela jogou os braços ao redor de Grant, chorando. Grant, Gold engoliu tanta água tentando me proteger. Ele está em péssima situação. Você pode, por favor, vir comigo procurar um veterinário? Diante do apelo de Celine, Grant concordou sem pensar 2 vezes. Só então ele se lembrou de que tinha acabado de dizer que me levaria ao hospital. Ao ver isso, Celine caiu de joelhos na minha frente, implorando. Sasha, você não está machucada mesmo. Deixe o Grant levar o Gold ao veterinário primeiro, por favor. Eu realmente não posso perder ele. Gold era o cachorro que Grant e Celine resgataram juntos. Vou arrumar alguém para te levar ao hospital. Eu vou te procurar depois que levar a Celine e o Gold ao veterinário. Respondi calmamente. Tudo bem. Grant me lançou um olhar surpreso, mas, sob o impulso frenético de Celine, não pensou 2 vezes. Ele foi com ela e Gold no jipe. Depois que ele saiu, virei para olhar a barra da minha saia. Como esperado, estava encharcada de sangue. Quando finalmente cheguei ao hospital, o médico me disse que eu tinha chegado tarde demais. O bebê tinha sido perdido. Na minha vida anterior, Grant me salvou primeiro. Então, o bebê estava bem. Depois que nosso filho nasceu, Grant nunca mais o segurou. Além de nos dar dinheiro para as despesas, ele nunca se envolveu na vida do nosso filho.
Até os presentes que nosso filho fazia para ele eram descartados sem cuidado. Nosso filho uma vez chorou e me perguntou por que outras crianças recebiam presentes de aniversário dos pais, mas Grant nem sequer comprava um saco de doces para ele. Nunca entendi o motivo, até o dia em que acidentalmente o ouvi dizer para nosso filho: "Não me chame de pai. Nunca vou te reconhecer como meu filho." Enquanto nosso filho soluçava, Grant puxou um pequeno fio de pelo dourado que guardava há anos. "Foi porque você ficou doente, e todo mundo estava ocupado te levando correndo para o hospital que a Gold se perdeu no caos. Eu falhei em proteger a Celine, e nem consegui manter a Gold segura. Se ao menos eu pudesse fazer tudo de novo, eu protegeria a Celine e a Gold, mesmo que o preço fosse perder meu próprio filho." Puxando meus pensamentos de volta do passado, enxuguei calmamente minhas lágrimas. Desde o momento em que voltei, planejei me divorciar de Grant, então não pretendia ficar com essa criança de qualquer forma. Eu estava finalizando o pedido de divórcio no quarto do hospital, quando Grant entrou, carregando uma sacola de brinquedos da moda. Vi isso na loja de departamentos do centro no caminho. Achei que poderia esgotar, então comprei alguns para o bebê. Grant tirou os brinquedos com um sorriso, um toque de genuína expectativa pela criança nos olhos. "Goldie está melhor?" O sorriso de Grant ficou tenso, e ele assentiu de forma constrangida. "O veterinário disse que ele vai ficar bem. Não conte para meus pais sobre hoje. Não quero que eles entendam mal a Celine de novo. Se você me ajudar a manter isso em segredo, eu te dou tudo o que quiser." Então ele não tinha comprado aquilo para o bebê. Ele os comprou para me subornar, e eu não causar confusão sobre a Celine. Quando olhei para baixo, vi as palavras "para cães" no rótulo dos brinquedos. Num instante, meu coração pareceu sufocado. Ele tinha acabado de pegá-los enquanto fazia compras para Gold. Aqueles brinquedos importados eram caros. Grant certamente estava disposto a gastar pelo bem de Celine. "Alguma coisa?" disse ele. Virei o rosto, escondendo as lágrimas nos olhos. Depois que Grant assentiu, puxei os papéis do divórcio, deixando visível apenas a linha de assinatura. "Então assine isso." "O que é isso?" "Um acordo de 3 regras. Uma promessa de que você nunca vai se apaixonar por mais ninguém." Aos olhos de Grant, eu sempre fui imatura e propensa a fazer esse tipo de coisa, então ele não desconfiou de nada e assinou o nome. No momento em que sua assinatura foi finalizada, senti um peso sair do meu coração. Grant me salvou uma vez. Agora eu estava devolvendo sua liberdade, deixando-o escolher o que realmente desejava. Minha mãe e os pais de Grant eram amigos próximos, então nos conhecíamos desde a infância. No começo, minha vida era tão pacífica e bonita quanto a de Grant, até que minha mãe faleceu de repente. Meu pai se casou novamente, e eu caí do céu para o inferno. Por iniciativa da minha madrasta, meu pai parou de me dar dinheiro para a escola e até para o básico. Meus colegas zombavam de mim por usar as roupas largas e surradas do meu pai. Quando eu estava morrendo de vergonha, foi Grant quem se levantou e me protegeu da tinta que jogavam em mim, repreendendo aqueles que me zombavam. Ele até disse que suas próprias roupas eram herdadas de parentes e que não havia motivo para vergonha. Naquele dia, ele recolheu minha dignidade destruída, e ficamos mais próximos. Mais tarde, quando minha madrasta teve um filho, tentaram me afogar em um lago porque não queriam sustentar 2 filhos. Foi Grant quem me salvou quando eu estava prestes a afundar. Depois que meu pai e minha madrasta foram presos, Grant me levou para a casa dele e pediu aos pais que pagassem minha mensalidade para eu não ficar sem teto. Grant me tirou do abismo repetidas vezes, me levando a acreditar que nosso vínculo era especial. Infelizmente, não foi o caso. Só percebi isso tarde demais. Felizmente, ainda havia a chance de escolher diferente. Meus pais fizeram sua comida favorita e querem que a gente vá jantar lá. Eles não te veem há um tempo. Mas, assim que chegamos à porta da frente, uma amiga de Celine correu até ele e sussurrou algo em seu ouvido. "A Celine está tão abalada hoje que está com medo da água e não sabe cozinhar. Vou ajudá-la a fazer o jantar." Depois que Grant foi embora, eu jantei com os pais dele. Quando estávamos terminando, a mãe dele chegou em casa com uma expressão sombria. "Grant voltou com a Celine de novo?" Sem ver surpresa no meu rosto, ela jogou as compras na mesa. "Você me disse que o Grant estava ocupado no escritório. Eu acabei de ir na casa do vizinho comprar feijões, e ouvi a Celine se gabando no quintal de que o Grant cozinhou para ela. Não sei o que há naquela mulher que deixa o Grant tão obcecado. Se eu não tivesse medo de que ele fizesse algo imprudente, eu diria a ele agora que ela já é casada." Meus olhos permaneceram calmos. Eu já sabia pelos pais do Grant que a Celine era casada. Ela mantinha isso em segredo, e eles só descobriram por acaso. Como o marido dela a tratava mal, ela fugiu para essa cidade. Os pais de Grant esconderam isso dele porque temiam que ele arrumasse briga com o marido e perdesse sua licença de piloto. Só descobri depois que me casei com Grant, por isso nunca considerei me divorciar dele na minha vida anterior. Mas dessa vez escolhi deixá-lo ir. O que quer que Grant escolha fazer, é problema dele. Eu não quero ser arrastada para essa confusão de novo. Sasha, eu sei que você foi injustiçada. Nós insistimos que vocês dois se casassem porque os sentimentos dele pareciam diferentes de todo mundo. Olhei para ela com um leve sorriso. Ele provavelmente me ajudou porque é uma boa pessoa, não porque me ama. Nós entendemos mal as intenções dele e o forçamos a entrar nessa vida. Como estar comigo faz todo mundo sofrer, é melhor terminar agora. Acabar com isso! Seus pais gritaram chocados. Sim, Grant já assinou os papéis do divórcio que eu redigi. Assim que a papelada for processada, estaremos oficialmente divorciados. Mas por favor, escondam isso dele por enquanto. Não quero que ele faça outra escolha contra a vontade dele só por senso de dever. Pensando nos 7 anos de distância educada com Grant, meu coração se apertou com uma dor confusa. Naquela noite, quando eu estava prestes a dormir, a porta foi arrombada com força. Olhei para cima e vi os olhos de Grant cheios de raiva.
Sasha, você foi reclamar para meus pais, afinal. Está determinada a afastar a Celine antes de ficar satisfeita. Se você não tivesse reclamado, meus pais não teriam ido ver a Celine, e a Goldie não teria fugido durante a discussão. Goldie está perdida? Ao ouvir isso, meu coração foi tomado por uma inquietação imediata. Será que realmente não posso mudar o resultado? Pense bem, você também está grávida. A Celine fica tão arrasada com a perda da Goldie quanto você ficaria por perder um filho. Não pode parar de ser tão egoísta. Você causou isso, então tem que consertar para a Celine. Se a Goldie não voltar, talvez a gente nem devesse ter esse bebê afinal. As palavras de Grant foram como uma faca no meu coração. Eu sabia melhor do que ninguém como era perder uma criança. Ele só não sabia ainda que o bebê já tinha partido. Vou encontrar a Goldie. Virei-me para sair, mas Grant zombou atrás de mim. Pare de fingir ser a heroína. Encontrar a Goldie é sua responsabilidade. Não pense que isso vai me fazer te perdoar. Enquanto procurava Goldie perto da casa da Celine, as luzes da janela dela estavam acesas, lançando duas silhuetas em um abraço apertado. O tempo estava congelante, e tendo acabado de sofrer um aborto espontâneo, fiquei tonta depois de uma hora procurando, mas me forcei a continuar. Eu precisava encontrá-lo para que Grant e eu ficássemos completamente quites, sem dever nada um ao outro. Ao amanhecer, finalmente encontrei Goldie em um moinho abandonado, amarrado com uma corrente tremendo de frio. Quando trouxe Goldie de volta, vi Grant segurando Celine e enxugando suas lágrimas. Goldie! Celine, olha! Celine correu para pegar o cachorro. Vendo Grant prestes a me dizer algo, ela imediatamente começou a chorar. Grant, a Goldie parece estar resfriada. Ouvi dizer que cães podem morrer por causa disso. Você pode nos levar ao veterinário, por favor? Não posso deixar nada acontecer com ele. Olhando para minha aparência fraca e cambaleante, Grant hesitou por um segundo. Vendo isso, me apoiei na parede para me sustentar. Estou bem, leve-os ao veterinário. Depois que eles foram embora, minha visão escureceu e eu desmaiei. Quando acordei no hospital, Grant estava sentado ao lado da cama, parecendo preocupado. Se você não estava se sentindo bem, por que se esforçou? Você estava tentando fazer meus pais importunarem a Celine de novo? Pela reação dele, ele ainda não sabia sobre o aborto espontâneo. Soltei um suspiro silencioso de alívio. Desculpe pela minha atitude ontem à noite. Eu só estava preocupado que a Celine fizesse algo drástico por causa da Goldie, então tive que ficar com ela em vez de ajudar você a procurar. Desculpa. Ao ouvir o pedido de desculpas dele, soltei uma risada leve. Ele me olhou confuso. Você sempre foi de coração mole. Você só me ajudou quando criança porque sentiu pena de mim, não foi? Você deve se arrepender agora. Se não tivesse me ajudado, não estaria preso nesse casamento. Ele congelou por um momento, depois balançou a cabeça. Nunca me arrependi de nada do que fiz. Para de pensar demais. Eu comprei uma sopa de tomate com queijo grelhado daquele lugar que você gosta. Come alguma coisa. Ao abrir o recipiente e o aroma preencher o quarto, Celine entrou na ala. Grant, minha barriga dói tanto, acho que estou com muita fome. Posso pegar essa sopa no lugar? Meu próprio estômago protestou. Mas Grant entregou a comida para Celine mesmo assim, explicando. Celine tem um problema estomacal, por que você não troca com ela? Assim que falou, Celine fingiu surpresa. Mas eu derramei meu almoço sem querer. O chão não está tão sujo assim. Se a Sasha não se importar, posso pegar o que sobrou para ela. Grant, vou comprar mais para você. Grant foi interrompido por Celine. Grant, o médico disse que preciso de um exame de sangue em breve. Você pode vir comigo? Tenho medo de agulhas. Grant só voltou à tarde. Vendo os recipientes vazios na mesa, ele me olhou com culpa. Esqueci de trazer comida para você. Fico feliz que você tenha conseguido comer. Prometo que não vou me divorciar de você. Só espero que você pare de dificultar as coisas para a Celine. Meu coração estava cheio de amargura, mas não expliquei nada. Talvez por culpa, Grant realmente tentou conversar comigo. O médico disse que o primeiro trimestre é arriscado. Vou voltar para casa e cozinhar para você toda noite. Você acha que o bebê vai ser menino ou menina? Você está ansioso por essa criança? Claro, crianças são ótimas. Ao ver a ternura nos olhos dele, minha respiração falhou. Então ele realmente queria ter um filho, e ainda assim odiou aquela mesma criança por 7 anos. Nesse momento, uma enfermeira entrou correndo. Um de vocês é Grant Sterling. Celine Whitby é sua parente, certo? Ela está no telhado e parece muito instável. Antes que a enfermeira terminasse, Grant já havia desaparecido. Olhei para a agulha do soro que ele havia arrancado do meu braço sem querer e sorri amargamente. Encontrei Grant no corredor enquanto ele carregava Celine de volta. Quando ele me viu, seus olhos estavam cheios de raiva e nojo. Sasha, você realmente mentiu e disse que a Celine era casada. Você faz ideia de como isso pode arruinar a vida dela? Já que você pode dizer algo tão insultante sobre ela, isso significa que posso dizer que o bebê que você carrega pertence a outro homem? Ele percebeu minha mão sangrando e pareceu pensar em algo, mas não demonstrou remorso. Meu médico ouviu e tentou falar, mas Grant o ignorou e foi embora com Celine. Naquele momento, soube que era hora de ir. Processei meus papéis de alta e saí da casa Sterling. Depois que Grant deixou Celine e a acalmou, ele lembrou de voltar ao hospital por minha causa, só para esbarrar no meu médico. Ao saber que eu tinha recebido alta, ele franziu a testa. Ser imprudente durante a gravidez? Ela está além de qualquer ajuda. Gravidez? Você não sabia? Sasha perdeu o bebê no dia da enchente por causa do impacto no abdômen. Ela chegou tarde demais. Impossível. A palavra escapou dos lábios de Grant, sua voz rouca de pânico. Ele olhou para o médico, chocado.
o corpo tremendo de medo mesmo enquanto negava. O médico apenas entregou o meu prontuário em suas mãos. Veja por si mesmo. Não tenho motivo para mentir. Grant folheou o prontuário, as mãos tremendo violentamente, os olhos ficando vermelhos. Ele amassou o papel murmurando. Impossível. Isso não pode ser real. Antes que o médico pudesse dizer mais alguma coisa, Grant saiu correndo do hospital. Quando não conseguiu me encontrar em casa, correu para a casa dos pais. Sasha está aqui? Preciso falar com ela. Seus pais estavam prestes a responder quando viram o prontuário em sua mão. Os olhos deles se encheram de decepção. Agora sabemos por que Sasha estava tão determinada a se divorciar de você. Divórcio? Grant ficou ainda mais frenético. Eu nunca disse que queria o divórcio. Sasha disse que você já assinou os papéis. Ela os entregou ao seu supervisor antes de vir jantar naquele dia. Tentamos convencê-la a não fazer isso, mas ela não cedeu. Agora entendo o porquê. O que aconteceu naquele dia. Sua mãe começou a chorar de raiva e tristeza. Grant a encarou, lutando para falar. A Sasha não contou o que aconteceu? Claro que não. Ela disse que você estava ocupado no trabalho. Se eu não tivesse ouvido a Celine se gabando de que você cozinhou para ela, teríamos sido enganados. Nesse momento, a vizinha Sra. Gable entrou e assentiu. É verdade. A Celine até disse que você planejava se divorciar da Sasha para se casar com ela. O sangue de Grant gelou. Ele percebeu, num instante, que Celine tinha dito aquilo de propósito. Como? Por que a Celine faria isso? As defesas mentais de Grant desmoronaram. De repente, ele percebeu que Celine talvez não fosse tão inocente quanto pensava. Seu pai falou irritado. Porque se ela destruir seu casamento, pode se casar com você. Grant ficou confuso. Ela poderia ter se casado comigo anos atrás. Por que todo esse esforço? Porque naquela época ela achava que tinha conseguido um grande golpe na cidade. Claro que não queria um piloto comum como você. Infelizmente, depois do casamento, ela descobriu que a riqueza dele era falsa. Ele era só um golpista. A mãe abriu um envelope e tirou um vídeo do casamento de Celine com o fraudador. A pura e conservadora que Grant conhecia usava um vestido de grife ousado e decotado, beijando o homem com naturalidade. Os amigos do noivo comemoravam. A noiva é linda. Você é um homem de sorte. O ex dela saiu perdendo. Celine lançou um olhar de desdém ao homem. Ele era mais como um perseguidor. Se eu não quisesse irritar aquela órfã, não teria perdido tempo com Grant Sterling. Grant assistiu ao vídeo várias vezes, quase rangendo os dentes de raiva. Ele sempre acreditou que Celine o havia deixado, porque os pais dele a tinham pressionada a ir embora. Foi isso que Celine lhe disse. Só agora percebeu que era um tolo. A pessoa mais inocente não era Celine. Era Sasha, a mulher que ele vinha punindo o tempo todo. Tínhamos medo de que, se você soubesse a verdade, iria atrás daquele homem por vingança e perderia seu emprego, então nunca contamos que ela se casou. Achamos que você a esqueceria depois de se casar com a Sasha, mas ela voltou rastejando, e você fez a Sasha sofrer várias vezes por causa dela. Você acha que a Sasha te deve porque você ajudou ela? Você não faz ideia de quanto ela fez por você. Toda vez que você a abandonava ou trabalhava por causa da Celine, era a Sasha quem limpava sua bagunça. Ela até disse que você a ajudou por gentileza e que não deveria usar isso para te prender. Então, ela estava devolvendo o seu direito de escolher o próprio casamento. Ao ouvir isso, Grant fechou os olhos em agonia e lágrimas escorreram pelo rosto. Como chegaram a esse ponto? Ele e Sasha passaram 7 anos juntos e tiveram um filho. Não. Deve haver um jeito de reverter isso. Eu vou trazê-la de volta. Grant foi a todos os lugares onde Sasha poderia estar, mas não encontrou nenhum sinal dela. Era uma noite fria. Enquanto apertava o casaco com mais força, de repente ele se lembrou de Sasha procurando Gold a noite toda, logo após o aborto espontâneo. Como ela sobreviveu àquilo? Tomado pelo arrependimento, ele ouviu a senhora Gable conversando com alguém. Quem sabe o que ela estava aprontando? Eu vi ela amarrar aquele cachorro no velho moinho com meus próprios olhos. Achei que se ela não queria, eu usaria como cão de guarda, mas ela não deixou. Ela me encarou com raiva. Mulher ridícula. Ao ouvir isso, Grant correu até ela. Senhora Gable, de quem você está falando? Ao ver que era Grant, ela pareceu envergonhada. Eu não estava falando nada de ruim sobre a Celine, só... Grant a interrompeu. Você está dizendo que a Celine amarrou o cachorro no moinho? Ela assentiu, confusa. Grant cambaleou para trás, completamente sem forças. Como ele pôde acreditar que ela era pura? Ele tinha sido enganado por anos, a ponto de abandonar sua própria família no futuro para voltar e salvá-la. Não, ainda havia chance de consertar. Quando Grant finalmente a encontrou, Sasha estava estudando para o SAT. Ele tentou puxá-la para um abraço emocionado. Sasha, volta para casa comigo. Vamos recomeçar. Ela o afastou com força e lhe entregou os papéis finais do divórcio. O certificado vai sair em breve. Não somos mais marido e mulher. Você está livre para perseguir o amor e o casamento que realmente queria. Estou cansada e não quero mais continuar machucando um ao outro. Obrigada por tudo o que você fez por mim. Enquanto ela falava, os olhos de Grant se encheram de dor. Ele a encarou, suplicante, o corpo tremendo. Naquele momento, Sasha viu nele o Grant da vida anterior que sofria de amor não correspondido por Celine. Aqueles anos dolorosos e sufocantes passaram pela sua mente novamente, e ela não queria vivê-los 2 vezes. Grant, terminamos. No dia da minha consulta de acompanhamento, Grant estava esperando na entrada do hospital desde cedo. Aliviado ao saber que eu não tinha problemas graves de saúde e que só precisava descansar,
Seu rosto suavizou um pouco. Mas então, ao lembrar do bebê perdido, seus olhos voltaram a se encher de remorso. Vendo isso, eu disse calmamente: talvez seja o melhor assim. Dessa forma, a criança pode nascer em uma família feliz. Grant estremeceu. Antes que ele pudesse responder, Celine de repente saiu correndo e se jogou em seus braços, chorando. Finalmente te encontrei, Grant. Você precisa me ajudar. Acho que alguém tem me seguido nos últimos dias. Pode ficar comigo por um tempo? Celine estava ansiosa porque Grant não a visitava, embora ela continuasse frequentando festas da alta sociedade com uma amiga. Até que encontrou seu marido do lado de fora de uma dessas festas. Temendo que ele revelasse algo comprometedor, ela procurou Grant para ajuda. No entanto, ao se aproximar dele, não percebeu que seus olhos já estavam cheios de nojo, até que ele a afastou. Grant? Ela congelou, depois olhou para mim chorando. Sasha entendeu tudo errado. Grant e eu somos completamente inocentes. Me culpe se for preciso, mas não fique brava com ele. Ela chorava de forma convincente, lançando olhares para Grant. No passado, Grant teria me acusado de exagerar, mas dessa vez ele a encarou friamente. Alguém está te seguindo, ou é o seu marido atrás de você? Celine, por quanto tempo você planejava continuar mentindo para mim? Você gostou de me ver machucar a Sasha por sua causa repetidas vezes? Eu encontrei um novo dono para a Gold. Não vou deixar você usá-lo como ferramenta nunca mais. Se Sasha não a tivesse encontrada naquela noite, por quanto tempo você pretendia deixá-la amarrada lá? Celine abaixou o olhar, o pânico evidente. Rapidamente ela tentou se virar para mim. Sasha, eu sei que você não gosta quando o Grant me ajuda. Você pode me insultar o quanto quiser, mas por favor, não leve a Gold embora. Ela tentou seus truques de sempre, mas desta vez não funcionou. Grant tirou as provas do casamento dela, e também as evidências de que ela havia me incriminado. Ao ver o vídeo, Celine ficou pálida. Ela agiu de forma tão ousada no casamento, porque achava que se casaria com um milionário. Agora, aquele vídeo era uma mancha permanente. Antes que pudesse se explicar, um homem e vários outros correram até ela e a cercaram. Celine Whitby, finalmente te peguei. Quer fugir? Tudo bem, me devolva o dinheiro que você roubou. Eu devia ter sido cego para casar com uma mulher como você. Esse é o brinquedo de menino que você está gastando meu dinheiro. Pare de fingir ser pura. Quer que eu conte para todos o que você era quando estava comigo? O rosto de Celine ficou vermelho como um tomate. Ela arrancou sua máscara de gentileza e gritou de volta. Você tem muita coragem de pedir dinheiro. Você disse que me daria $30.000 depois do casamento, mas você nem tinha um centavo. Olhe no espelho. Você acha que alguém casaria com você pela sua aparência? Por que você acha que eu me casei com você? Aquele rosto feio. Considere esse dinheiro como compensação por ter aguentado você. Celine e o fraudador começaram a gritar e se arranhar. O homem, enfraquecido por anos de bebida, estava na verdade perdendo a luta para Celine. Diante do caos, Grant me protegeu e me levou embora. Depois de caminharmos por um longo tempo, Grant olhou para as ruas familiares e falou com nostalgia. A gente costumava ir a pé por aqui para a escola quando era criança. Queria que pudéssemos voltar àquela época. Isso é ganância demais? Se eu te dissesse que, em outra vida, escolhi te salvar na enchente e deixei a Celine morrer, e que voltei do futuro para consertar isso, você acreditaria em mim? Grant me contou sua versão da história. Curiosamente, do ponto de vista dele, tudo era totalmente diferente do que eu vivi. Mesmo agora, ele não percebia o quanto sua frieza realmente me machucou. Nunca quis machucar você ou o bebê. Eu simplesmente não consegui superar. Toda vez que eu olhava para vocês dois, pensava na Celine morrendo na água e na Gold perdida. Aqueles anos foram incrivelmente dolorosos para mim. Eu lutava todos os dias, então negligenciei seus sentimentos. Desde pequenos, eu disse a mim mesmo que te protegeria e nunca deixaria você se machucar. Mas no fim, a pessoa que mais te machucou fui eu. Eu pensei que, se eu voltasse e salvasse a Celine, nossa dívida estaria paga e poderíamos ficar juntos sem ressentimentos. Mas por que acabou assim? Eu a salvei dessa vez, mas te perdi. Se eu soubesse que esse seria o resultado, nunca teria voltado. Você provavelmente acha que estou brincando, né? Grant soltou uma risada amarga. Olhei para ele com um leve sorriso. Eu não achei que ele estivesse brincando, porque eu também já tinha vivido aquilo. Nos dias após sua partida pela máquina do tempo, fui engolida pela dor e pela pressão. Os olhares culpados dos pais dele, a distância do nosso filho, tudo quase me sufocava. Quando escolhi voltar, vi a esperança nos olhos dos pais dele e do nosso filho. Claramente, todos queriam um final diferente. Então, dei a todos o que queriam, e ao fazer isso, me libertei. As pessoas sempre imaginam que o caminho que não foi tomado é melhor, sem perceber que, uma vez que você escolhe, eventualmente vai se arrepender dele também. Agora que Celine e eu estamos seguras, e você está livre desse casamento arranjado, este é o melhor final para mim. Grant me olhou em pânico, lágrimas caindo no chão. Não, não era isso que eu queria. O amor nos olhos dele era avassalador, mas aquilo que eu desejei por anos agora parecia sem sentido. Grant, não venha mais me procurar. Ele ficou ali, sem expressão, observando enquanto eu me virava e ia embora sem olhar para trás. Nos 7 anos seguintes, vivi uma vida completamente diferente. Quando voltei àquela cidade familiar a trabalho, a vida anterior parecia um sonho que ia se apagando. Se eu não tivesse voltado, aquele teria sido o momento em que Grant escolheria retornar pela máquina do tempo. A pedido dos pais de Grant, visitei a casa dos Sterling. Quando Grant me viu, seus olhos brilharam com choque, pânico e saudade. Tantas emoções se acumularam que ele parecia uma pessoa diferente.
Soube pelos pais dele que logo depois que saí, ele foi demitido da companhia aérea por questões de conduta. Após um longo silêncio, Grant finalmente falou. Parece que você se saiu bem nesses últimos anos. Eu tinha. Minha carreira e minha vida estavam indo bem. Ele hesitou, depois me olhou com cautela. Você nunca namorou mais ninguém porque... Ele não conseguiu terminar a frase, mas eu entendi. Eu não namorei, e não tenho intenção de encontrar um parceiro, mas isso não tem nada a ver com você. Depois que vi meu pai se casar novamente tão rápido após a morte da minha mãe, percebi que o amor não é tudo. Ficar sozinha é ótimo. Eu já tinha feito uma exceção por Grant uma vez. Não faria de novo. A luz nos olhos de Grant se apagou. Ele abaixou a cabeça, escondendo as lágrimas. Antes de nos casarmos, eu disse a ele que, se uma casa não tivesse calor, eu preferia não ter nenhuma. Ainda assim, ele me deixou no frio por 7 anos. Conversando com os pais dele, descobri que a vida de Celine também não foi boa. Ela se recusava a trabalhar e passava o tempo procurando um homem rico. Depois de gastar o dinheiro que recebeu da fraude, viveu da caridade de vários homens, sem ver problema nisso. Até que recentemente se envolveu com um homem casado. A família da esposa descobriu, e o homem foi brutalmente espancado. O rosto de Celine ficou permanentemente marcado na briga. Sem ter para onde ir, ela voltou para o marido, que estava afundado em dívidas. Os dois agora vivem escondidos, sendo espancados por cobradores sempre que são encontrados. Ao ouvir isso, senti uma ironia silenciosa. Na vida anterior, Celine morreu quando Grant mais a amava, tornando-se sua eterna, aquela que escapou. Desta vez, Grant realizou seu desejo e a salvou, apenas para vê-la se perder lentamente. Depois que seus pais saíram, Grant pareceu querer dizer algo. Finalmente perguntou. Nunca entendi por que você mudou tanto. Você também voltou pela máquina do tempo, não foi? Eu não neguei. Não havia mais necessidade de esconder. Grant riu amargamente. Então é isso. O que eu fiz? Por que eu voltei? Me arrependo muito, Sasha. Se eu não tivesse voltado, o final teria sido diferente? Se eu tivesse escolhido te salvar primeiro desta vez, você teria ficado? Olhando para sua dor, eu disse. Não existe se. E mesmo que existisse, meu coração não mudaria. Olhe para frente, Grant. Nós dois ficamos presos no passado por tempo demais. No dia em que a máquina do tempo foi relançada, Grant mal podia esperar para viajar de volta. Desta vez, ele escolheria Sasha. Ele nunca a deixaria se machucar. Mas quando voltou, percebeu que o resultado permanecia inalterado. 7 anos após 7 anos, repetidas vezes, ele viajou inúmeras vezes, sentindo a dor de perder Sasha repetidamente. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Porque só voltando àquele breve período antes da separação, ele conseguia encontrar forças para continuar vivendo os longos anos. Grant olhou para os técnicos e entrou silenciosamente na máquina do tempo mais uma vez. Fim, que Deus te abençoe.